Decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos beneficia Trump. Por quê? Ela colocou mais imunidade ao cargo de presidente da República, né? Então a gente estava numa discussão há um tempo atrás ali sobre alguns possíveis crimes que tenham acontecido na vida, inclusive pessoal, do Donald Trump, né? E essa decisão da Suprema Corte favorece ainda mais essa próxima eleição nos Estados Unidos em favor do Trump. A gente também tem aí uma notícia muito ruim hoje aqui no seu Soco Matinal, que é junho, que fechou agora semana passada, né? Sendo o pior mês desde 2018 de fuga de capital da Bolsa Brasileira, mais de 4,2 bilhões de reais mesmo. Então, novamente, tudo que a gente fala aqui para quem é assíduo no nosso Soco Matinal, o quanto que essa insegurança jurídica, essa insegurança fiscal, principalmente do Brasil, está fazendo com que os estrangeiros deixem de investir um pouco mais no Brasil e o dólar sobe, como vocês já sabem. Mas isso faz com que boas empresas fiquem com valor descontado aqui para que você consiga investir no nosso país. Além disso, temos também a notícia que é uma grande mudança que a gente teve aqui na França, que é o seguinte: durante a semana a gente estava falando aqui principalmente sobre como que a direita vem ganhando muita força nessa eleição do parlamento francês. E lá é uma eleição de segundo turno, né? Então tem o primeiro turno para deputado mesmo e o segundo turno para deputado. Como a gente tinha ali a direita ganhando muita força, o partido de esquerda e de centro se uniram e uma manobra política muito interessante que a gente vai debater aqui para juntar forças contra a direita que estava ganhando a maioria. Então a gente vai discutir bastante isso, o quanto que isso impacta, porque a França hoje, dentro do bloco econômico da União Europeia, é um dos mais relevantes junto com a Alemanha, né? E além disso também é a Eletrobras que conclui a recompra de ações e também vende ativos. Então esse é o seu Soco Matinal, tem essas notícias e várias outras que a gente vai discutir aqui durante o dia, né? Hoje a gente vai tentar fazer o programa mais rápido da história aqui, né? Porque a gente está tentando melhorar o tempo também de vocês assistindo. A gente lê os comentários, então a gente está fazendo algumas mudanças, né? E nesse programa aqui você tem tudo compiladinho, bonitinho, para você começar o seu dia já sabendo sobre macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, conseguindo conversar com todas as pessoas do seu dia, parecendo ainda mais inteligente do que você já é. E ao meu lado aqui ele, Matheus Malheiros, nosso consultor de investimentos, que copiou a minha meia hoje, né, Matheus? Bom dia, pessoal. Matheus aqui, consultor da UVP Capital. Copiar a meia e o sapato também. É quase um irmão. E também José Jagger, aqui, nosso consultor. Bonito, né, hoje, cara. Achei interessante. Muito, muito bonito. Muito obrigado. Próxima vez eu vou vir assim também. É justo que o seja. Então, começando, né, como é um programa de tradição, a gente vai começar com a leitura dos índices aqui, para você já começar o dia informado, e hoje o Matheus vai fazer isso em 14 segundos ou volta o Douglas. Não, aí não dá, 14 segundos aí você me já quebra. Perdeu 3. Já perdi 3 e agora que já perdi os 14 segundos, perder o 10. Com calma. Nos Estados Unidos, a gente tem um mercado majoritariamente aí no negativo. Por quê? A gente está tendo as falas do Powell, né, sendo cauteloso, como sempre, em relação à inflação e corte de juros, e o relatório de outros, né, no aguardo aí do relatório que vai falar sobre dados de emprego dos Estados Unidos. Na Ásia e no Pacífico, o mercado é misto, alguns países verde, outros no vermelho, nada muito relevante de notícias. Na Europa, mercado também vermelho, né, porque membros do Banco Central Europeu estão sinalizando que tem que aguardar um arrefecimento maior da economia, uma inflação menor para conseguir seguir com o corte de juros. Nas commodities, petróleo em alta, tanto WTI quanto Brent, esperando principalmente corte de juros nos Estados Unidos e a temporada de viagens, que vai aumentar a demanda por combustível. E o minério de ferro também em alta, né, aguardando aí novos estímulos do governo chinês para a economia, que é a principal consumidora do minério no mundo. E o Bitcoin em queda também, no vermelho. Justo. No mercado internacional, né? Então nós já começamos aí com a notícia desse movimento político na França, né? Você pode explicar pra gente, Matheus, como que funciona isso? Então, lá na França, o que aconteceu agora? Você tem o partido de direita, né, da Marine Le Pen, que é a principal representante do partido, que se saiu muito bem agora nessas eleições e conseguiu 33% dos votos à frente do partido de centro e de esquerda, né, que ficaram lá com 28%, 30% dos votos. Então, é um partido que está tentando conseguir a maioria absoluta na Câmara. Por quê? Se eles conseguirem isso, o Macron não consegue governar. Então, o que os partidos ali de esquerda e de centro fizeram? Fizeram uma coalizão e fizeram 200 candidatos, mais de 200 candidatos, desistirem do segundo turno das eleições lá na França. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem 3 candidatos ali em alguma província concorrendo. Um de direita com 40% ali por cento dos votos, um de centro com 30% e um de esquerda com 30% dos votos também.
Se um desses dois, que são anti a reunião nacional, acabar desistindo, você teria o quê, então? Você não está mais pulverizando o voto desses dois partidos. Então você tem lá o candidato de direita, daí no caso com 40% dos votos, e outro com 60%. Você acaba fortalecendo. Então foi uma jogada política muito boa para conseguir... O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Exatamente. Que jogada inteligente. Foi uma jogada muito inteligente. Aí. E daí com isso, né, dificultou um pouco a vida aí do partido de direita, que dificilmente agora vai conseguir atingir a maioria absoluta, então vai ter que buscar outras vias para conseguir governar de fato, vai ter que se aliar ali com os partidos de centro, por exemplo. Apesar disso, é bem provável que ainda consiga a maioria, né? Então seja o maior partido, mas não 50% mais um ali dentro do Congresso. Um abraço também aí pro nosso querido Emmanuel Macron, grandíssimo Manu, assíduo espectador aí do nosso Soco Matinal Diário. Sempre, Abraço. né? Abraço. Obrigado pelos comentários que o Emmanuel Macron sempre deixa aqui no nosso programa toda manhã. Tô com certeza. Também temos, então, no mercado internacional, essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que amplia ainda mais a imunidade do presidente do país. Então, lá nos Estados Unidos, né, teve um julgamento na Suprema Corte, né, ali que ficou por 6-3, que definiu que um presidente não pode ser processado por estar cumprindo deveres, abre aspas, constitucionais essenciais, né, que seriam o quê? Comandar Forças Armadas e que ele vai ter uma imunidade presumida por atos oficiais. É, muito interessante essa jogada aí, mas assim, ó, 6-3, né? Quase uma lavada aí. 6-3, pois é. Então, você teve ali tanto, inclusive, 3 candidatos, 3 juízes, né, lá da Suprema Corte que foram indicados pelo Trump, que votaram a favor dessa decisão, e 3 também que já estavam, que votaram a favor. Então, assim, foi uma decisão, não foi acirrada, né, que nem o Zé falou, foi uma lavada. Dá uma ajudinha aí pra terceirizar a culpa e a responsabilidade de algumas atitudes aí que o presidente pode tomar, né? Exato. Então agora, os tribunais vão ser incapazes de responsabilizar um presidente, basicamente, por ações enquanto ele tomar no cargo. E qual que vai ser o efeito disso aí pro Trump? Ele tem 4 processos atualmente em andamento, só um foi julgado. E com isso é muito provável que ele só vá com esse processo aí para as eleições que vão acontecer no dia 5 de novembro. Então acabou favorecendo o ex-presidente para essas eleições e possíveis futuros presidentes dos Estados Unidos ainda podem se aproveitar dessa decisão, né? Tanto que o Joe Biden, hoje o atual presidente, já afirmou que, abre aspas, esta nação foi fundada com base no princípio de que não há reis na América, acrescentando que, abre aspas, isso mudou fundamentalmente, né, no que se refere a que ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente. Eu senti uma indireta, tem uma cutucadinha, né? Cutucadinha. Foi uma Bem cutucadinha. forte. Com certeza a assessoria do Biden escreveu isso com bastante afinco. Né? Mas teve decoro, não teve falta de decoro na colocação, né? Foi só um... É Teve justo. decoro, pelo menos. É. Foi só uma cutucadinha de leve, não foi uma ofensa. Não Não foi foi igual o facada. Milei fez ontem com Exato. o nosso presidente. Ou que nem o presidente faz com o Campos Neto, querido RCN. Já nas notícias nacionais, Lula comenta sobre a alta do dólar, né, que chegou a bater 5,70 ontem. É claro que depois deu uma reduzida durante o dia, mas chegou a essa alta absurda de 5,70 comparado ao real. E a gente tem também o Fernando Haddad, né, propondo aí entregar algumas propostas para garantir a meta fiscal, né, que é basicamente você manter o déficit zero, que é uma tentativa que seria muito importante para a nossa economia. Mesmo com o dólar batendo 5,70 e crescendo assim constantemente, principalmente com falas do presidente Lula atacando o Banco Central, Lula afirmou, abre aspas, que a alta do dólar é uma especulação contra o real. Lúcido. Não vamos nem comentar sobre isso. É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. E na terça-feira a moeda alcançou essa máxima de 5,70, fazendo com que a inflação aumentasse, né? E títulos públicos que pagam IPCA, ou seja, uma porcentagem mais IPCA, chegasse ao maior valor em 9 anos. Ou seja, a gente quase uma década aí de histórico que a gente consegue bater. Chegar a um patamar de pagar IPCA mais uma porcentagem absurda. Exato, isso aí é o juro real que a gente tem no Brasil, né? O Tesouro IPCA+. E o que significa a gente ter um juro real alto, atingindo valores que só tinha atingido na crise de 2015? Que você tem um risco muito, muito grande sendo percebido no Brasil. Porque imagina, lembra a crise que estava em 2015?
teoricamente a gente está no mesmo patamar de risco, o mercado aumenta está percebendo isso, do que quando a gente estava naquela época. Né? Tanto que se a gente for pegar para ver, desde o começo do ano, tem um derivativo negociado no mercado que é o Credit Default Swap, que ele protege contra o eventual default dos nossos títulos públicos. Já subiu mais de 30%. Então mostra o quê? Essa percepção de risco mesmo maior do Brasil, que vem de vários fatores, né, incluindo a falta de austeridade fiscal, né, esses déficits públicos, as falas do presidente atacando a autonomia do Banco Central. Então tudo isso contribui para um juro real alto, mesmo, né, com a Selic tá nas alturas, o que inclusive encarece a nossa dívida pública, porque como o Brasil é um país em déficit, né, você vai ficando mais cara essa dívida. Cada ano que a gente tem um déficit, a gente tem que contrair uma despesa, né, ad eterno praticamente, para conseguir ir financiando. Então, o déficit hoje de 200 bilhões é o quê? Mais 24 bi de despesa por ano. Né? E então, é uma bola de neve. E antes de ir para a próxima notícia nacional, quero ler um comentário aqui que ficou do último vídeo, que é do @gordoemãe1. Rapaz, eu tô ouvindo tanto arrefecimento todo dia nesse podcast que já incorporei nas conversas de bar. E vai continuar ouvindo. E vai continuar ouvindo, possivelmente, se isso não melhorar, a gente observa isso. Já o @Fábio Oliveira 8843 comentou que soco matinal para começar o dia com raiva. Tá complicado ultimamente. Então, para você, Fábio, continuar o dia com mais raiva ainda, a gente tem uma outra notícia do mercado nacional, que é justamente a fuga de capital. A gente está falando de que estrangeiros deixaram de investir 4,2 bilhões de reais na Bolsa Brasileira, Malheiros. Pois é, né? Eu vou fazer um comentário. Me dá essa aspa, Malheiros? Claro. Então isso tá bom. Cara, desde que eu comecei a fazer esse programa, para começar, nunca teve uma entrada de capital estrangeiro. É só fuga de capital estrangeiro e as perspectivas parece que vão ser que vai sair mais ainda até o final desse ano. Então, como que isso afeta quando sai o capital estrangeiro aqui de dentro do Brasil? Cara, quando o investidor gringo lá de fora que investe aqui em dólar tira os dólares dele para investir em outra moeda, seja lá nos Estados Unidos, seja na China, em economias mais pujantes no real, na verdade, acaba que o nosso real se desvaloriza em frente ao dólar. O dólar se valoriza. É importante salientar que mesmo a gente sendo a 8ª maior economia do mundo, a gente tendo uma extensão territorial muito grande, uma população de mais de 200 milhões de pessoas, a Bolsa Brasileira, ou seja, o mercado financeiro brasileiro, ele é ínfimo, ele é pequeno comparado ao mercado brasileiro. Não é nem 1% da capitalização global. Você pega uma empresa lá dos Estados Unidos, uma Apple, Microsoft, Nvidia da vida, tem caixa para comprar nossa Bolsa de Valores inteira, praticamente. E sobra. E sobra. E sobra. Então, é uma economia muito pequena ainda nesse mercado de bolsa, né? Numa visão global, o Brasil, inclusive, é no máximo um país exótico para investimento. Porque imagina, você mora nos Estados Unidos e pensa, porra, vou investir no Brasil. O que tem que passar na cabeça do norte-americano para fazer isso? Tem tanta empresa sólida por lá. Com a loucura, a burocracia que tem para investir aqui, né? Às vezes. Então, assim, ó, pra quem não... Resumo da ópera, é oferta e demanda, tá? Quanto mais dólar tem aqui dentro do nosso Brasil, mais barato tende a ficar o dólar frente ao real. Quanto mais dólar está escasso aqui, quanto mais sai o dólar, mais ele se valoriza. Juntamente também com as falas aí dos nossos governantes queridos aí, que também colaboram para o aumento do dólar pra gente não ir pra Disney no próximo ano. E o dólar também aumenta toda a cadeia de consumo brasileira, né? O petróleo, a farinha de trigo, o arroz, a carne. No mundo globalizado, principalmente o Brasil que vende muita matéria-prima especificamente, né? A gente tem aí a alta do dólar influenciando totalmente o consumo brasileiro. Então quando a gente fala que o dólar bateu 5,70, no final das contas, a gente não está falando somente do quão ruim é para a economia do país, como os acionistas, como pessoas que estão aqui junto com a gente investindo, mas principalmente para a pessoa que precisa comprar uma carne, para a pessoa que precisa colocar uma gasolina, para a pessoa que precisa comprar um pão. Toda a população brasileira sofre com a alta do dólar. Então, principalmente cuidado com discursos onde o mercado financeiro, o sistema, porque isso joga a culpa para um denominado e sem coração e sem sentimento de pessoas que para assumir uma culpa de uma alta de dólar, mas não existe isso, porque uma alta de dólar ela influencia toda a população. Né? Uma fuga de capital da Bolsa Brasileira, como a gente está falando, influencia em todo o consumo da população, infelizmente. Então, assim,
Voltando pros comentários, realmente a gente espera, porque aqui a gente é otimista. Eu, possivelmente, eu mesmo acredito muito no nosso país, todo mundo aqui da UVP acredita bastante, e isso faz com que o Brasil tenha várias empresas que são sólidas, centenárias, e que estão agora descontadas, né? Por quê? Porque essa falta de confiança no país faz com que estrangeiros saiam com o investimento aqui do nosso país. Porém, isso não quer dizer que o nosso país está capengando, que o nosso país está extremamente instável. Nós temos boas empresas aqui, né, Malheiros? Exato, a gente tem muita empresa agora, descontada em bolsa. Por quê? Principalmente em momento de risco, né? Que o mercado vê um risco maior, incerteza, é que surgem oportunidades. Então, você tem o capital estrangeiro, que é grande parte do dinheiro que circula na nossa bolsa de valores, saindo do país. Então, você tem várias empresas negociando a múltiplos muito baixos. Então, fica aí, né? Nesses momentos aí de mais incerteza, quem tem dinheiro consegue aproveitar boas oportunidades. Então, volta até pro que a gente está falando, que no final das contas, quem mais acaba sendo prejudicado nisso é a população mais carente. Por quê? Juro tá alto, né? Não consegue consumir direito também. E quem já é superavitário consegue investir pegando taxa IPCA mais 6 meses no Tesouro Direto, consegue comprar empresa barata, acaba ganhando muito mais dinheiro. Um risco soberano, né, contas. cara? Exato. Imagina só. E uma pergunta pra você, será que agora vai sair a Berkshire Hathaway no ano que vem, que nós queríamos ir? Com dólar 5,70 acho Eu difícil, hein? acho complicado, hein? E indo agora para as notícias não tão irrelevantes, né? A gente tem aí a Eletrobras que conclui recompra de ações e vende ativos. Exatamente. A Eletrobras concluiu uma recompra de ações no valor de 2 bilhões de reais. Essas ações ali da empresa vão ficar em tesouraria e futuramente podem ser distribuídas ou canceladas, né? E o que seria o cancelamento? Quando a empresa recompra suas próprias ações, né, do mercado, tira de circulação e ela faz o cancelamento, diminui a quantidade de ações da companhia. Isso faz com que a participação de cada investidor aumente na empresa. Então é uma forma de você remunerar o acionista e normalmente é feito quando a própria empresa percebe que as suas ações estão baratas, né? E além disso, a Eletrobras também vendeu sua participação de 49% no capital social da Sociedade de Propósito Específico, Chapada do Piauí 1 e 2, né? Isso aí a gestão diz que é para buscar otimizar a estrutura da empresa, o seu funcionamento e otimizar também participações minoritárias. Justamente. Então esse foi seu suco matinal de hoje. Espero que tenha sido um tempo menor aí, a gente está tentando fazer isso. Se você gostou desse novo tempo menor aqui, acho que vai durar uns 15 minutos, né? Comenta aqui que você achou bom. Se você não achou, a gente sobe, coloca 80 notícias aí, faz 1h30 de programa também. Brincadeira, a gente não tem tempo para fazer isso. E para finalizar aqui, o recado final hoje vai com o Malheiros. Malheiros, solta um recado final aí pra gente. No penúltimo, eu falei de picanha. Hoje eu vou falar de contrafilé. Picanha. Você aí que vai fazer um churrasco, sabe a diferença de contrafilé, bife ancho e bife chorizo? Eu não sei. Eu também não sei. É Surgiu essa tudo dúvida. a mesma coisa. Se o açougueiro cobra mais caro dos dois, você está sendo enganado. O bife ancho é a parte da frente contra filé e o bife de chorizo é a parte de trás. Então, se você quer fazer um churrasco e fala, quero ser argentino comer um bife ancho, o que você faz? Chega pro seu açougueiro e pede, eu quero um contrafilé. Aí mostra a peça pra mim. Aí você fala, não, eu quero esse pedacinho aqui na frente. Pronto. É exatamente assim que você economiza dinheiro. E a UVP Capital é cultura, não cultura, adianta. é educação, é economia e na vida do Malheiros aqui é só carne. Todo o recado final você tá falando de carne, mas é justo. Vamos lá. A UVP Capital, comer bem e investir melhor ainda. Nossa, que temos slogan. Maravilha, já corta isso, vambora.